nombre es Giovanni Sánchez. Vivo en Cuba y desde abril de 2007 gestiono un blog en internet llamado Generación Y. Lamentablemente se me impide salir de mi país. No he cometido ningún crimen, sencillamente por escribir, narrar mi realidad, hacer un periodismo crítico. Meu apelo é para que recomende às autoridades cubanas autorizarem a senhora Ioane Sánchez viajar ao Brasil. Seria um gesto bacana do Lula telefonar para o presidente cubano e dizer: olha, eu apoiei muito por causa de você. O Brasil deu seu visto para a blogueira. Os demais passos não é da competência do governo brasileiro. Giovanni, porque Brasil va a tener el honor de recibir tu primera visita al exterior después de tanta lucha por el pasaporte. Porque allí están, de alguna manera, muchas de las personas que más han hecho para que sea posible ejercer mi derecho a entrar y salir de mi propio país. Estoy hablando de amigos incansables que en estos 5 años han presionado de muchas formas, a través de las redes sociales, a través incluso de las cancillerías, los gobiernos, los senadores brasileños, para que mi gobierno entendiera que debía respetar la movilidad en una dirección y en otra de sus ciudadanos. Este loco amor que en la sangre me hierve. No puedo estar ya yo sin tu amor. Y también se han permitido ahora, desde hace muy poco tiempo, las cooperativas de servicios, ¿no? Esto, que parece que son cambios muy controlados y flexibilizaciones prácticamente de laboratorio, lo cierto es que están creando en la gente mucho apetito de más. Además, la autonomía económica trae irremediablemente autonomía política y deseos de mayor libertad. Así que esos cuentapropistas de hoy, ese barbero que ahora tiene la posibilidad de, con un grupo de colegas, fundar una barbería, una cooperativa de servicios de peluquería, barbería y otro tipo de servicios corporales, pues ese barbero ahora quiere más, quiere poder informarse mejor, quiere poder tener acceso a internet, quiere poder, por ejemplo, comunicarse con el mundo, quiere poder leer otro tipo de prensa, quiere ser él. Y el mensaje que vas a llevar de la Cuba que tú representas, de la generación Y. Tengo un mensaje de futuro. No es que sea ingenua con los cambios que ocurren en mi país, que son todavía cambios muy limitados al sector económico, cambios de poca profundidad, pero sí tengo mucha ilusión con el deseo de transformación, la efervescencia ciudadana que noto alrededor mío, en muchas personas de mi edad que han descubierto su voz, su expresión, su deseo de cambiar las cosas en el país. Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Muitas vezes eu escutei, vira a página, já passou, vamos vida nova. E eu sempre falei, cara, é difícil, é impossível. Imagine você, né, em 1945, você chegar para os judeus, chegar para os poloneses, chegar para os russos, chegar para a Europa inteira e falar, vira a página, já passou. O Marcelo Rubens Paiva é um escritor importante que fez muito sucesso com o seu primeiro livro, que é O Feliz Ano Velho. Mas ele também é bastante conhecido pelo fato de ser filho do Rubens Paiva, que foi um deputado federal caçado pela ditadura, que acabou se tornando uma das principais vítimas desse período de terror que estava acontecendo no Brasil nos anos 70. Olha, tem uma coisa importante que precisa ser dita, que meu pai foi um dos primeiros desaparecidos políticos da América Latina. Entendeu? A gente não sabia da possibilidade de um desaparecimento político. O que a ditadura fazia antes era matava o cara e dizia que foi uma troca de tiros ocorrida numa operação. Essa semana, a Folha revelou alguns documentos que a Comissão da Verdade acabou divulgando, que mostram que, de fato, as autoridades sabiam que Rubens Paiva tinha morrido nas dependências do Exército e não fugido, conforme era a versão que circulou na época que a ditadura tentou convencer a família. Eu acho que até agora o que foi revelado a gente já sabia, só não tinha o documento
né, o timbre, o papel, mas não temos novidades ali, entendeu? Os nomes dos torturadores saiu no livro Golpe de Estado, do Zaterson. É muito simples chegar a essas pessoas. A repressão brasileira, ela estava num estágio de extrema organização e hierarquia naquele período. Então, quem bateu e torturou, todo mundo sabe quem é. São os mesmos que bateram e torturaram em N pessoas que foram presas no DOI-CODE do Rio de Janeiro no mesmo período, de janeiro de 1971. A Comissão da Verdade está trabalhando de maneira secreta e produzindo relatórios sobre esses crimes de Estado. A importância é mais política, no sentido de que ela traz uma afirmação do Estado brasileiro de que ele foi responsável por esse crime. Eu acho que a Comissão da Verdade ela é muito tímida. Cadê a cadeia civil que amparou essa ditadura? Essa ditadura não nasceu apenas porque militares doidões resolveram tomar o poder. Ela aconteceu porque um grupo econômico se sentiu ameaçado. Por que nunca chamaram o Delfim Neto para depor? Ele foi o ministro, ele era o braço civil do governo militar. Paulo Maluf. E o que hoje vocês esperam para conseguir concluir o caso do seu pai? A investigação, o próximo passo é a investigação desses investigadores que torturaram ele, né? Desses agentes militares que, segundo a Comissão da Verdade, eram todos do Exército, né? Isso no caso do meu pai. No caso do Brasil é que, sabe, que se reconte essa história, né? Acho que as novas gerações merecem um pouco de verdade, né? Acho que chega de farsa, né? Projeções do Fundo Monetário Internacional indicam que a economia mundial deve apresentar uma tímida retomada em 2013 e engrenar com mais vigor no ano seguinte. O Folhacóptero vai mostrar como é o panorama projetado para 2014 pelo FMI. Os Estados Unidos, que cresceram 2,3% no ano passado, devem se expandir 2% este ano e 3% no ano que vem, amparados em parte por uma retomada do consumo interno. Do outro lado do Oceano Atlântico, a zona do euro enfrentou um encolhimento de 0,4% no PIB no ano passado e deve continuar em recessão em 2013, com queda de 0,2% no PIB. Só em 2014 é que esse grupo de países voltará a crescer, e apenas 1%. De forma geral, os emergentes terão um crescimento alto, de 5,9% em 2014. A Rússia deve manter o patamar de crescimento entre 3,5% e 4%. A China, segunda maior economia do mundo, deve continuar com crescimento acelerado, embora não retome a expansão vertiginosa de mais de 10% dos anos anteriores à crise. Em 2013, são esperados 8,2% de crescimento do PIB, e em 2014 serão 8,5%. De longe, é o maior crescimento entre as principais economias do mundo. Os países do norte da África e do Oriente Médio devem enfrentar uma desaceleração no crescimento em 2013, devido à instabilidade interna e uma possível queda no valor do barril de petróleo. O crescimento médio desses países deve cair de 5,2% em 2012 para 3,8% em 2014. Para o Brasil, o FMI espera um crescimento bem generoso comparado ao PIBinho de 1% registrado em 2012. A projeção é de 3,5% em 2013 e 4% em 2014. Se essa previsão se concretizar, a presidente Dilma e o PT terão uma preocupação a menos para conseguirem eleger um sucessor nas eleições presidenciais.